Então, pessoal, então esse aqui é um exemplo um pouquinho mais na prática, né, que eu coloquei aqui em planilha. O que ele está fazendo na explicação das formas normais, né? Então, vamos pensar aqui que antes de ter tabelas separadas, como eu falei, para diminuir redundância, facilitar a manutenção, pense como se fosse essa daqui uma tabela só, né? Vejam assim, esses dados aqui, eles pertencem a uma nota só, a um cliente só que temos 4 itens, tá? Digamos que eu fosse lá no mercado e comprasse feijão, arroz, batata e carne. Mas nessa tabela aqui no meu banco, como eu tenho uma só, eu tenho vários dados repetidos, tá? Uma delas é número da nota, estou repetindo aqui em cada linha. Então, como se isso daqui fosse uma tabela, e eu tenho itens para a tabela, eu estou repetindo aqui o número da nota, estou repetindo a série da nota, estou repetindo a data. E tudo isso aqui é uma nota fiscal só, né? Pensa em cupom fiscal de mercado. Tem muitos dados redundantes aqui. Para as mercadorias, né, eu tenho aqui elas separadinhos, mas o valor total da nota ele é uma só, e eu tenho que ficar repetindo em cada linha. Então vejam a quantidade de informação redundante que eu tenho aqui, né? Para a nota, para o cliente, né, para o total da nota aqui, né? E a ideia da forma normal, né, da normalização, é fazer essas separações. Então, a primeira forma normal diz que a gente separa as tabelas que fazem repetição de dados, tá? E que tenham ligação com o dado principal, né, resumindo. Então, o que ele faz a primeira forma normal? Ele separou a tabela de nota e aqui eu tenho a tabela de item. Tá? Então, reparem que aqui a gente já fez uma separação boa. Então, eu tenho aqui a tabela da nota, estou fazendo apenas uma ligação, né, uma repetição de linha, e aqui eu tenho meus itens da nota. Como que eu sei que esses itens é dessa nota ou essa nota tem esses itens? Pelo código que tem uma chave, que aqui a gente chama de número NF, número nota fiscal. Então, por aqui eu sei que tem uma ligação, né? Se fosse fazer um banco de dados, eu sabia que esses itens daqui pertencem a essa nota através desse campo, né, que é uma chave estrangeira. Só que mesmo assim, pensem que aqui eu tenho uma nota só, né? Mas se eu fosse fazer outra nota para o mesmo cliente nessa estrutura aqui, eu teria esses dados aqui ficando repetindo. Tá? Código, nome, endereço, CNPJ do cliente, então estaria repetindo. Tá? Então já é mais uma forma de diminuir a redundância. Na segunda forma normal, a gente vai fazer também uma separação para separar essa tabela aqui de mercadoria, ou seja, em vez de eu ter todos esses itens aqui ficando repetitivos, eu vou apenas fazer uma ligação para a minha tabela de mercadoria. Tá? Então, a segunda forma normal, eu mantenho a estrutura principal aqui que eu tinha separado na primeira FN e vou separar a estrutura de itens de nota fiscal. Então, aqui eu tenho, reparem aqui, em vez de eu ter código, nome, descrição de mercadoria, né, eu tenho uma tabela separada, código, descrição e o preço unitário. Como que eu sei a ligação deste item com esta mercadoria? Né? Pelo código, ó, código mercadoria. Então aqui a gente tem uma chave estrangeira, né? Da mesma forma aqui do exemplo anterior, pense assim, se eu tivesse que fazer uma venda com a forma normal do jeito que estava, seria uma outra venda, né? Mas eu teria que repetir de novo, código, descrição e o preço unitário. Código, descrição e preço unitário. Então, essa descrição poderia aparecer em várias notas. Né? E aqui, com uma tabela só, essa descrição aparece uma única vez e apenas pelo código de ligação eu consigo fazer a busca nos outros dados entre as tabelas. E já a terceira forma normal, para finalizar, né? Então aqui a estrutura que a gente criou de nota e item permanece, não precisa mais mexer. E aqui a gente separou a estrutura de nota fiscal e cliente, né? Da mesma forma ali do exemplo que eu dei na primeira forma normal. Se eu fosse fazer outra nota, outra venda para o cliente João, não precisaria repetir do jeito que está aqui, nome, endereço, CNPJ. Apenas eu faria uma nota nova, teria outro número, teria, pode ser a mesma série, mas
aqui já seria uma diferença, né? Outro número com a mesma série, vai ser em outra data. E apenas pelo código do cliente, João, eu não precisaria ficar repetindo de novo na nota esses dados aqui. Tá? Então, tudo isso aqui, né, é um pouco da explicação que tinha no vídeo anterior, da apostila, que é separar uma estrutura grande, né, que a gente tem redundâncias, e ir separando em tabelas, até que se chega ao que a gente chama de terceira forma normal, e uma estrutura sólida, condizente com o banco de dados. Tá? Depois eu vou passar esse arquivo para vocês, que seria já o exemplo prático da apostila, né? E nesse exemplo aqui, onde tiver em verde, tá? Significa que ele é chave primária ou é chave estrangeira, tá vindo de outra tabela, tá?